Boa noite a todos. Para mim, não, esse não é o meu nome, são as conclusões. Vou passar um pouco rápido aqui, uma narração principalmente sobre essa questão dos pensamentos, o que passa com a gente na meia-idade. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que as empresas têm feito, né? Como é que as empresas podem ajudar executivos e executivas nesses momentos de transição. O Guilherme me inspirou aqui a contar um pouquinho da história da vida, porque eu queria passar para vocês aqui um alerta, alguns dos perigos que acontecem quando a gente é educado por escola primeiro e depois por empresa a planejar e executar tudo. Né? A gente planeja, executa. Concordo, né, com o Ricardo que a gente corre esse risco de não fazer muito isso com a própria vida, mas o outro risco é a gente achar que com a própria vida a gente planeja e executa como a gente faz com negócios. Eu fiz a minha carreira durante 22 anos na área de tecnologia da informação e com 42 eu comecei a transição, agora eu estou com 45, já tem quase 4 anos essa transição. E os últimos 4 anos eu estava na Oracle, uma responsabilidade de América Latina, e aproveitava as viagens para ler coisas que eu fazia tempo que eu queria ler e não lia. Não sei se vocês já sentiram isso naquele momento da vida, né? Os instrumentos que a gente parou de tocar, os livros que parou de ler, e a gente parou por diversos outros motivos, de prioridade e não por falta de interesse. Então aproveitei e fazia às vezes voo diurno, né? Para poder ler e chegar bem no outro dia. E comecei a me caminhar por perto, né, de filosofia, antropologia, sociologia, psicologia. E aí quando eu cheguei na psicologia analítica, eu levei um susto, porque eu comecei a ler o que eu estava sentindo e não sabia que alguém já tinha escrito alguma coisa sobre aquilo. Tamanha minha ignorância com essa área, não tinha ideia. E a psicologia analítica, ela nasce, né, a partir da escola freudiana, mas um rompimento com a escola freudiana, da psicanálise, exatamente focada na questão da meia-idade, no processo de transformação da segunda etapa da vida. E essa questão da meia-idade, que o Carlos lembrou bem, a Divina Comédia, aí, como a primeira grande obra literária que aborda isso, com outras palavras, né, e eu acho que até a inspiração mesmo do próprio Dante, foram os deuses gregos. A mitologia grega já trazia essa questão. Se a gente pega na própria Ilíada, né, o caminho da volta, nada mais é do que essa segunda etapa, né? Na revisão do que ficou para trás, do que eu deixei, as armas que não me servem mais, né? E para mim teve uma reação muito interessante de tomada de consciência, de perceber que eu não estava sozinho. Isso foi extremamente aliviador, né? E eu acho que passa pelos processos tanto de coaching como de counseling também, essa sensação, essa descoberta, né, de que aquela dificuldade, aquele momento, aquela crise de transição não é só com aquela pessoa que está acontecendo. Na mitologia grega, a gente tem a história, sem esclarecer muito vocês nessa hora da noite, né, na cosmogênese lá, quando Uranus era o grande deus, ele tem uma profecia que diz que ele vai ser substituído por um filho. E ele começa a matar os filhos, ou evitar que eles amadureçam para poder substituí-lo. E a mãe escondeu Cronos lá junto com outros, e Cronos, numa atitude violenta, castra Uranus quando ele está transando com a mãe dele, com Gaia, né, com a Terra, e aí torna Uranus impotente. Olha a força do simbolismo, né? E na impotência de Uranus, Cronos assume como o novo deus. E vai na profecia, o que ele ouve de novo? Que um filho, né, vai substituí-lo. E aí ele começa a fazer a mesma coisa, ele começa a devorar os filhos. Até que Zeus, né, descobre que o melhor jeito de... Não podia matar Cronos, porque se ele matar Cronos, ele mata o tempo, ele não é rei, não vai ser deus de nada. Então ele amarra a cabeça com o pé de Cronos e cria a circularidade do tempo. Os dias da semana, os meses, né, o ano e tal. E aí o Zeus vira um novo deus. De novo, nessas metáforas, né, que os gregos adoravam na mitologia, para falar sobre essa transição, sobre essa dor que é a metade da vida, nesse medo de sucessão. Que a gente se pega, às vezes em empresa familiar, a dificuldade, né, de fazer a profissionalização, tem a consciência, mas não consigo executar. Às vezes resolvo isso bem para os meus filhos, e não abro mão nem do conselho nem da direção, e busco outros sócios, mas não consigo largar a empresa.
Ou mesmo, quando a gente vê executivos em determinada fase da vida, a dificuldade que tem de fazer um próprio plano de sucessão interno. O medo que tem de ter pessoas... A vida inteira se cresceu e se desenvolveu contratando pessoas conceitualmente melhores do que ele, chega a uma certa área, começa a defender a posição já com medo dessa sucessão. Então todas essa consciência, ela estava meio embaixo da mesa e escondida durante os últimos 50 anos desse nosso século passado tão científico. E nos últimos anos as escolas de administração começaram a abordar muito esses temas. Um dos autores que eu mais gosto, Manfred Katz de Vries, é o chefe da cadeira do INSEAD de Desenvolvimento de Liderança. Ele trabalha com várias empresas em conselho no INSEAD e também é psicanalista de alguns CEOs. E ele começou a tratar dessas questões e endereçar essa questão do líder no divã. Que na verdade não estamos falando de coaching, estamos falando de divã no sentido de questionar, buscar internamente esse momento de transição, que transição que eu estou buscando. Então, eu concordo que tem que ter um bom planejamento, que tem que ser executado como as nossas carreiras foram feitas a vida inteira, mas tem que ter uma hora de silêncio e de escutar de verdade o que está vindo de dentro. Eu não posso sair, decidir que conselho é um negócio legal, então vou pegar as melhores escolas de conselho, vou para o Canadá fazer formação, vou voltar, vou participar networking e vou estar lá fazendo um papel que é caricato. Eu estou estendendo, na verdade, uma persona e não a minha identidade como pessoa. A gente vê a dificuldade, infelizmente, eu conheço alguns casos, de grandes executivos que lá pelos 55 mercados de tecnologia onde eu atuei, quando a gente era obsoletado, pendurado na prateleira, mas num programa de desligamento aceita a demissão, aceita um pacote e passa um ano saindo de casa de terno e gravata, sem ter coragem de falar para a família que aceitou o programa de desligamento. Até conseguir um outro emprego num concorrente, e aí conta essa transição. Você imagina a dor de alma que é isso que nós estamos falando. Um ano nesse processo. Então a consciência, o autoconhecimento é uma etapa super importante, uma primeira etapa fundamental nesse processo. Então já falando sobre como as empresas podem ajudar e têm ajudado, o que a gente tem visto, workshops e trabalhos individuais que promovam o autoconhecimento, que ajudem nesse processo de descoberta, é muito importante. Quanto mais cedo, melhor. Porque eu consigo, desde os 40, 45, 50, planejar o que eu vou fazer nessa outra etapa. Que é tão grande hoje, nesses números que vocês mostraram aqui, o Ricardo também, o Carlos, que na psicologia já se criou uma nova pasta, que chama senescência. É uma nova adolescência mais para frente, onde as dúvidas e as crises são muito, de alguma forma, parecidas com a confusão da adolescência, por inexperiência. Nós somos gerações que estão experimentando isso pela primeira vez, e que para os homens e para as mulheres é completamente diferente essa senescência. Enquanto, desculpem aqui vou aproveitar o horário, enquanto muitos homens estão procurando no Viagra ou algum concorrente, a extensão da juventude, as mulheres estão querendo a cultura e o cuidar de pessoas e o interesse criativo muito mais do que, por exemplo, a relação sexual. E como é que isso é um convívio dentro de casa? E como é que junta com isso a questão do trabalho pressionando para você, eu vou ter que sair? Então essas questões todas que estavam meio que embaixo da mesa, hoje elas estão super discutidas em diversas literaturas e diversos profissionais fazendo trabalhos aí super interessantes. Então a empresa pode ajudar nessa etapa. Tem iniciativas interessantes, por exemplo, que meus primeiros 10 anos de trabalho foi na IBM, eu acompanhei um dos processos de aposentadoria antecipada de vários executivos e eu via que tinham já uma iniciativa interessante que falava sobre empreendedorismo. Então vamos lá, quais são as oportunidades de franquia, quais são as oportunidades de empreendimento que pudesse gerar um retorno complementar à aposentadoria. Isso, já, assim como a IBM fazia, outras faziam, seja General Motors tinha um programa parecido, Citibank, mas hoje a cara desses programas está um pouco diferente. Então eu começo, a Embraer tem um programa super amplo, onde vai conhecimento, onde vai falar de fases da vida, onde vai falar sim de empreendimento, mas vai falar sobre essas novas áreas onde o conhecimento
junto com a maturidade, passam a ser a ferramenta e a força mais importante de quem teve uma carreira executiva. Como é que através do conhecimento eu vou conseguir fazer essa realização na minha terceira idade ou depois, né? Porque a terceira idade se fala dos 65 até os 80, 85, mas nós estamos falando sobre vidas aí que vão além, né? No processo que hoje empresas fazem, por exemplo, de formação de coaches internos, então eu vou ter profissionais dentro de casa que eu vou formar, vou pagar a formação de coach para que sejam coaches internos, não dos próprios liderados, mas de outros liderados. É um processo de transição. Eu não vou pegar jovens, não é, por exemplo, a área de RH ou quem tem talento para isso. Não, eu vou pegar gente que tem mais experiência e é reconhecido pelo grupo por isso. Seria um mentor, só que eu vou oficializar e vou instrumentalizar com processos e métodos, né, para fazer esse trabalho. E no conselho, a mesma coisa. Como é que, na área do conselho, nós estamos falando de executivos de um nível mais alto, que eu posso preparar, começando a conversar num plano de desenvolvimento, num plano de vida e carreira, a participação de conselho de empresas do grupo ou de empresas que são próximas na cadeia de valor, e já começo a formar de alguma forma, né, e colaborar com essa formação com o processo de conselho. O mais importante que eu queria deixar para fechar é que isso tem que ser fundamentalmente conversado com quem está no processo de transição. Porque às vezes as empresas têm todos esses planos e elas convidam para participar por e-mail. Ou convida pelo chefe passa régua, né? Então, ó, tem mais de 55 ou tem mais de tantos anos de casa, vamos pôr no programa. Não pode ser assim. Porque tem gente com 65 anos dando coro de vitalidade em outros de 35. Tem de 35 que aos 50 quer ir para a praia. E tem outros de 65, ou meu amigo Walter Alba, que eu adoro como exemplo meu de vida aqui, que aos 74 está fazendo plano para os próximos 16 anos, o que ele vai estar fazendo. Agora tem outros de 35 que não quer fazer plano nenhum, quer ir para a balada. Então como é que eu vou trabalhar cada um de forma diferente? E aí começa já esse trabalho que é um perfil, né, da nossa maturidade, que não é à toa que a gente precisa de óculos, né, para enxergar de perto. E depois dos 40 não é para enxergar mais os detalhes, é para a gente andar para trás e ver de novo. É sério, gente. A biologia ajuda a gente com esses vários sinais. E além da biologia, o mundo ajuda com os sinais. Então eu acho que além do planejamento, o que a gente precisa estar é alerta, né? Eu vou procurar o que eu gosto e o que eu não gosto, mas eu vou estar alerta, vou estar atento. As coincidências ou os caminhos que o Guilherme estava contando do táxi, né? Que ele estava no táxi, mais ou menos, né? Quer dizer, tem o táxi sim, mas tem a coisa de você estar alerta, você estar lá preparado para quando passar o cavalo, você pular e sair nesse cavalo. Perceber que aquele cavalo é o seu cavalo. Eu acho que pelo adiantado da hora, já demos aqui cansamos um pouco vocês, mas é um assunto para mim extremamente interessante, que eu fui fazer mestrado em psicologia clínica e agora formação em psicoterapia, doutorado em psicologia analítica, para juntar esse olhar que eu não acredito no olhar profissional, pessoal separado. Não existe, só existe o ser humano integrado. E o coach não vai fazer o trabalho de terapeuta do pessoal, mas ele tem que ter uma formação básica, pelo menos mínima, para ter esse olhar, né, do indivíduo, né, da pessoa íntegra, que no fundo é o que a gente está buscando com essa história toda de meia-idade, que nós vamos fazer, né, na segunda idade. Que é o melhor, pelo menos eu aos 45, que mais me encanta, né, é esse pensamento de que se eu soubesse que ia ser tão bom, né, toda a ansiedade para descobrir agora o significado, demorou. Mas é isso, queria agradecer a presença de vocês nessa noite chuvosa aqui que atrapalhou o trânsito de todos. E em nome da Spencer do Império Carlos, temos agora o nosso coquetel. E mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês.